Vocês estão bem? Eu sou a professora Rejane e hoje nós vamos falar sobre formas de linguagem. Lembram que na aula passada a gente falou sobre língua e linguagem e a gente já aprendeu que a linguagem existe para estabelecer comunicação? Então, hoje nós vamos ver de que forma essa linguagem acontece, como a gente a utiliza para se comunicar, porque essa é a função da linguagem. Então, hoje nós vamos ver exemplos para compreendermos melhor o que é linguagem verbal, não verbal, mistas e digital. Nós vamos compreender hoje que a linguagem verbal, ela compreende fala e escrita. Todas as situações comunicativas que exigem fala ou escrita são chamadas de linguagem verbal. Por que verbal? Porque vem da palavra verbo. A palavra verbo significa palavra, lá na origem latina. E aí, vamos exemplificar já cada um dessas formas de linguagem. Não verbal é aquela linguagem do gesto, do movimento, das cores, sons, expressões faciais, música, som musical, dança. São formas não verbais, ou seja, a linguagem não verbal ela não utiliza palavra. A palavra não é uma característica da linguagem não verbal. Ela vai ter todos esses elementos, menos palavras. Quando eu misturo linguagem verbal e não verbal, eu vou ter uma linguagem mista. Supomos que você vá à sorveteria e peça um sorvete de 2 sabores. Ele vai se chamar o quê? Sorvete misto. Então, composto por 2 ou mais. No caso da linguagem, ela é mista quando é composta de 2 formas, verbal e não verbal. E aí, a gente já falou em outro momento sobre linguagem digital, que ela está presente na nossa vida constantemente. Todos os dias nós estamos fazendo uso de um aparelho tecnológico, por exemplo, o celular, o computador, o tablet. E essa linguagem utilizada no meio tecnológico, ela é chamada de linguagem digital. Vamos conhecer cada uma de forma mais específica? Vejam, a linguagem verbal, ela utiliza palavras, o signo linguístico, no nosso caso, língua portuguesa. Ela tem 2 modalidades, escrita e oralidade. Oralidade é o mesmo que fala. Vejam os exemplos. Se eu escrevo uma mensagem para alguém, eu estou utilizando linguagem verbal, a forma escrita, para dizer aquilo que eu quero comunicar. Um programa de TV é linguagem verbal utilizada pelo apresentador, pela professora aqui, que está utilizando com vocês linguagem verbal. A letra da música. Trouxe aqui um exemplo do Gustavo Lima, de uma música do Gustavo Lima. Então, essa letra, ela também é verbal. Mas nós não podemos esquecer que se a música for composta apenas por um som, se ela for apenas um fundo musical, ela não vai ser uma linguagem verbal. Sabe por quê? Porque não está utilizando a palavra. Então, agora vamos conhecer a linguagem não verbal. Ela se utiliza de signos visuais, gestos, imagens, postura corporal. O nosso corpo, ele pode fazer movimentos
que constituem linguagem. Daí a dança, com aquelas coreografias ensaiadas, todo mundo fazendo o mesmo movimento. Ou não, uma única pessoa também, ao dançar, pode estar estabelecendo comunicação. E aí vamos ver alguns exemplos. O trânsito, ele é composto de linguagem não verbal. A gente consegue muito identificar nas placas que tem apenas uma imagem, no próprio semáforo. Vejam, as pessoas que transitam, elas conseguem vivenciar no trânsito devido a um código não verbal, que é as cores do semáforo. Se eu faço um simples gesto, eu estou estabelecendo comunicação não verbal. Quem não entende esse gesto? O que significa? A palavra silêncio. Mas, quando gesticulado, ele caracteriza-se como linguagem não verbal. Os símbolos de diversas placas que a gente vê na rua, os emotions, ou emojis, lá do nosso WhatsApp, né, que a gente utiliza muito, na maioria das vezes as pessoas não querem mais digitar as palavras, ou seja, não querem mais verbalizar e acabam utilizando os emojis para se comunicar, ou seja, eles indicam uma reação. No futebol, nós temos um exemplo de linguagem não verbal. O som do apito do juiz, o cartão amarelo, o cartão vermelho, que estabelecem regras para que a partida aconteça na melhor convivência, quando é possível. E quem é que não vai entender o sinal do cartão vermelho? Ou seja, está fora, nada precisa ser dito mais. E aqui nós temos uma imagem, que é um quadro chamado Abaporu, da Tarsila do Amaral. Quantas pessoas já não se questionaram o que a pintora brasileira Tarsila do Amaral queria expressar com essa pintura? E aí, quando a gente faz isso, a gente está querendo saber o que Tarsila queria comunicar. Ela teve uma intenção. Ela presenteou o marido com essa tela. Há quem diga que um corpo grande com uma cabeça bem pequena significa uma incapacidade de pensar. Aquele ser humano restrito a um mundinho que não gosta de pensar, que não gosta de ressignificar a sua situação. Concordam com essa ideia? No mais, a gente pode explorar um contexto de quente, de seco, de deserto, será? A realidade brasileira. Vejam quantas coisas a gente pode explorar em uma simples pintura, utilizando linguagem não verbal. E aí a gente já aprendeu o que é misto, né? A mistura. É exatamente isso que a linguagem mista faz. Ela faz uma mistura de verbal e não verbal. E ela está muito presente num texto, num gênero textual, que eu sei que é a preferência de vocês. As histórias em quadrinhos, as famosas HQs. E aí vamos explorar essa HQ? Aqui nós temos um exemplo de linguagem mista. Vejam, eu tenho o verbal e eu tenho o não verbal. Ou seja, eu tenho texto e imagem. Aqui a Mônica diz: mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? A Cebolinha diz: adivinha? Se a gente só fizer a leitura verbal, a gente não vai compreender. Mas se a gente associar aqui, vejam, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas o Cebolinha aqui, ele tem um espanador na mão, um carrinho de bebê e está de avental.
isso significa? Que ele não quer mais brincar de casinha com a Mônica, porque ela está explorando ele. Mas eu só consigo perceber isso se eu fizer a relação entre linguagem verbal e não verbal. E quando isso acontece, eu chamo de linguagem mista. Outros exemplos de linguagem mista. Vejam, como eu já explorei um exemplo de HQ, aqui é apenas para vocês visualizarem, e eu vou mostrar um novo exemplo para vocês, que é o anúncio. O anúncio aqui faz parte de uma campanha de uso de máscara. Nós estamos vivendo esse momento em que a gente precisa proteger o outro. Então, vejam, eu tenho aqui, respeite a vida. Olha a linguagem verbal. Um gesto simples para prevenir a sua e a do outro. E aí, que gesto? Na linguagem escrita, isso não está sendo dito. Mas se eu observar a imagem, que é a linguagem não verbal, eu vou perceber que é o uso da máscara, certo? Então, eu tenho a relação entre não verbal e verbal, eu tenho linguagem mista. É importante compreender que as HQs, elas têm um conjunto de regras para que a gente consiga compreender. Por exemplo, o que significa cada balão de uma HQ? Eu preciso, ao longo das minhas leituras e compreendendo isso, para que eu compreenda a situação comunicativa exposta na HQ. Então, eu preciso saber o significado de cada balão. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Nós vamos ter o balão de fala, o balão de grito, o balãozinho de pensamento. Na verdade, na maioria das vezes, ele aparece com 3 bolinhas puxando para a cabeça do personagem, e o balão de cochicho. Quando eu compreendo o significado de cada balão, eu vou compreender de que forma cada personagem está falando. E isso, gente, também é a linguagem não verbal, com a linguagem verbal inserida dentro do balão. Vejam 3 exemplos. Eu tenho um exemplo de linguagem verbal, ou seja, utilizando palavras. Eu tenho um exemplo de linguagem não verbal, onde só foi utilizado o símbolo, e eu tenho a associação das duas linguagens. O símbolo, a imagem, mais a palavra. Mais a palavra. Que nós vamos chamar de linguagem mista. Também conhecida como linguagem híbrida. E aí vem a linguagem digital. Está na moda. Inclusive, os textos, os gêneros da linguagem digital, eles são chamados de gêneros multimodais. Por quê? A palavra multi, ela ressignifica a função da língua. Muitos significados. Então, e modal, porque constitui uma moda. É uma coisa bem recente, se a gente for considerar que a linguagem digital, ela se faz presente na nossa vida, principalmente quando ela vai fazendo com que o uso da internet seja constante e crescente entre os usuários. Então, ela tem estrutura e tem parâmetros, mas ela vai utilizar o quê? Na linguagem digital, você pode usar verbal e não verbal, que constituem um misto, ao mesmo tempo. E aí é uma linguagem que é rápida, que ganha espaço com muita velocidade e que vai fazer essa mistura, inclusive com movimento, certo? Usando muitos recursos possíveis através da tecnologia. Então, vocês devem saber, talvez nunca tenham escrito ou lido, uma carta. Mas a carta, ela foi substituída por esse gênero textual aqui, que é digital, que é linguagem digital, que é o e-mail. Aqui eu coloquei a foto de um e-mail para que vocês vejam. Você já passou um e-mail para alguém? Você já criou o seu e-mail?
Faça isso. O e-mail é um tipo de linguagem digital. Ou seja, se eu quero me comunicar, escrever algo longo para alguém, vocês sabem que a carta, ela era escrita e ela demorava, dias para chegar no seu destinatário. E agora, a gente escreve um e-mail e envia, em segundos a pessoa já está lendo a sua mensagem. Ah, professora, mas nem e-mail a gente utiliza não. A gente utiliza as mensagens instantâneas do WhatsApp. Mas as empresas, as pessoas que querem escrever textos mais longos, enviar documentos, elas vão utilizar esse substituto da carta, que é o e-mail. Mais exemplos de linguagem digital. Os hipertextos e os hiperlinks. O que é um hipertexto? São aqueles textos que você está lendo sobre um determinado assunto do seu interesse e que, no meio do texto, ao lado, durante a sua leitura, você vai se deparar com alguns links, onde você pode, ao clicar, ser direcionado para outros textos que contêm o mesmo assunto que você está lendo. O verbete de enciclopédia é um exemplo de hiperlink. Nós também vamos ter os infográficos. O que são infográficos? São esses textos que visam o repasse de uma informação e que ele faz essa mistura de linguagem verbal e não verbal, associa cores, movimento, às vezes, em alguns infográficos, mas o normal é que ele seja imagem e texto para o repasse de uma informação, sempre nos meios digitais. E um exemplo utilizadíssimo de linguagem digital por vocês, por mim, por todos nós, é o WhatsApp, que é um meio tecnológico onde você emite mensagens digitais, verbais, não verbais ou associadas. Então, espero que vocês tenham compreendido os tipos de linguagem, as formas com que ela constitui comunicação: verbal, fala e escrita; não verbal, visual, ou seja, o movimento do corpo, a imagem, o gesto; linguagem mista, que é a mistura dos dois; e linguagem digital, que faz o uso dessas linguagens anteriores, mas através do meio tecnológico. E eu queria propor para vocês uma atividade. Vamos produzir? Que tal fazer um texto utilizando linguagem mista? A linguagem que mistura verbal e não verbal. Eu trago 3 propostas para você. Você pode fazer uma tirinha de HQ, que é o melhor exemplo de linguagem mista. Você pode fazer um cartaz de conscientização sobre o uso de máscaras. A gente viu um exemplo na aula de hoje. E você pode fingir ser um apresentador de televisão e gravar um mini programa. Que tal fazer o seu próprio programa? Vamos lá? Um exemplo de um cartaz de conscientização que você pode fazer no seu caderno ou no seu celular. Por que não, se você quiser fazer um card, que significa cartaz digital, utilizando a tecnologia? Você pode. Então, esse é um exemplo de um cartaz de conscientização sobre o uso de máscaras. A outra proposta é você fazer uma HQ, uma tirinha com 3 ou 4 quadrinhos, como este exemplo. Lembre-se de utilizar os balões. Aqui nesse exemplo nós temos o balão de pensamento, mas você pode usar o balão do grito, o balão da fala. E eu vou dar uma dica para vocês de como constituir. Pegue uma folha. A folha pode ser de papel ofício. Se você não tiver em casa, use a folha do seu caderno. Dobre ao meio e vá dobrando assim em quadrados de tamanho igual, ó. Quando você fizer isso, o pai ia cair aqui.
Quando você fizer isso, você pode cortar. Eu não tenho uma tesoura para mostrar para vocês agora, mas vocês podem cortar e percebam que já está feito os seus quadrinhos. Você agora vai desenhar a sua história. Não esqueça de fazer um rascunho para depois você fazer o seu produto final. A outra sugestão é você gravar o vídeo e aí você vai pesquisar alguns programas. Você já vê programas de TV o dia inteiro, né? Todo momento passando na TV. Então, entrevista a sua família. Faça um programa de entrevista alguém da sua casa, já que a gente tem que ficar em casa. E aí, depois do seu trabalho realizado, você vai formar o seu produto final, que é a foto da sua HQ, para enviar para sua professora ou para o seu professor, um card, se você fizer digital. Lembrem-se, a palavra card significa cartaz digital. É um cartaz no meio digital. Ou um vídeo, se você escolher fazer um programa de TV. Galerinha, tenta fazer. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau!